Salmo 32. A minha Bíblia tem um título na Sociedade Bíblica: A bem-aventurança de quem recebe o perdão, a bênção de sermos perdoados. É o tema do Salmo de número 32. Diz assim, Salmo 32, de Davi, um salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Leia em voz bem alta o versículo 11 comigo. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos por essa porção tão preciosa da tua palavra, que é toda preciosa, que é toda maravilhosa e útil para nos instruir na justiça, para moldar os nossos caminhos. Pai amado, Pai bendito, fala aos corações nesse tema que é tão importante, de confissão de pecados, de arrependimento, que o Senhor possa derramar mais do teu Espírito sobre nós nessa manhã, que os nossos corações sejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo, e como testemunhava o meu irmão Luciano, que todo intento de Satanás, toda a investida do maligno para que as sementes lançadas nessa manhã não venham a prosperar, seja cancelada, repreendida em nome de Jesus. E só haja espaço aqui para que o teu Espírito Santo ministre com poder e graça aos nossos corações. Desperta-nos, abençoa-nos, traz à mente, Senhor, o teu Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, que possa trazer à nossa mente pecados que talvez estão ocultos aos nossos olhos, a justiça que há em Cristo e o juízo que um dia virá sobre essa terra. Que o teu Espírito Santo ministra aos nossos corações com poder e graça, e que Cristo seja glorificado. Em nome dele eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, na sua opinião, se você tivesse que caracterizar uma pessoa feliz, o que você colocaria, o que você definiria? Como você definiria uma pessoa feliz? Na sua opinião, o que caracteriza alguém feliz? Se você perguntar aí fora, aqueles que não conhecem o Senhor, certamente ouvirá sobre posses, bens, alguém que tem muito dinheiro na conta, alguém que não se preocupa em ter dinheiro para pagar as contas no final do mês, ou alguém que tem muitos prazeres, ou alguém que é muito querido. Mas como você definiria alguém feliz? Será que é alguém que é aquela pessoa que todo mundo gosta, a pessoa que não tem problema com ninguém, ou aquela pessoa que tem uma família muito sólida? Às vezes a pessoa olha, se eu tivesse um marido como daquela irmã, se eu tivesse uma esposa como daquele irmão, minha vida seria diferente. Será que você pensa em felicidade nesses termos? Mas como Davi, nesse salmo tão especial, e trata de um tema tão importante, que é pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, como ele define alguém feliz? Ele diz, logo no início, versículo 1, bem-aventurado. Bem-aventurado é sinônimo de feliz, alguém muito feliz, alguém que tem uma alegria muito grande, que recebeu algo muito precioso. E ele, nos 2 primeiros versículos desse salmo, ele afirma, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Claro que a felicidade humana vai a outros campos, vai além disso, mas aqui no Salmo 32, Davi define alguém bem-aventurado, alguém feliz, alguém que é uma pessoa abençoada, como alguém que recebeu o perdão do Senhor. Uma resposta que talvez nenhum de nós desse àquela minha pergunta inicial: o que caracteriza alguém feliz? E segundo Davi nesse salmo, bem-aventurado é aquele que recebe o perdão do Senhor. É aquele que recebeu o perdão da pessoa mais importante, da pessoa mais poderosa de todo o universo, que é o próprio Deus. O autor falecido recentemente, John MacArthur, que tem um comentário bíblico excelente, ele diz que na igreja primitiva, esse Salmo 32 era um dos 7 salmos de penitência, ou seja, salmos em que o salmista se apresenta diante de Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Ele junta com o Salmo 6, o Salmo 38, o conhecido Salmo 51, o Salmo 102, 130 e 143. Então, segundo John MacArthur, esse Salmo 32, juntamente com os Salmos 6, 38, 51, 102, 130 e 143, eram classificados na igreja primitiva como salmos de penitência, salmos em que o salmista se apresenta ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados. Isso é algo, irmãos, que infelizmente a igreja evangélica atual perdeu muito de vista. Algumas igrejas tradicionais, quem foi aqui de igrejas tradicionais, eu não fui, né, a freguesia, onde eu estive por 17 anos, e praticamente a única igreja em que eu congreguei, visitei outras igrejas, é uma igreja que, aos olhos de alguns, pode ser tradicional, mas para quem conhece igrejas tradicionais, mais tradicionais, não é tão tradicional assim, né? Então, quem foi de igrejas mais tradicionais ou mais litúrgicas, igrejas históricas, existem igrejas que têm um momento no culto de confissão de pecados. É algo que nós precisamos resgatar, não necessariamente um momento no culto ou em todo o culto, mas a igreja ter noção de que nós precisamos constantemente nos apresentar diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Então, tem algumas igrejas que na sua liturgia tem um momento, às vezes durante o período de louvor, uma pausa, como fez o irmão Luciano aqui, mas para oração por confissão de pecados. Uma pausa para oração intercessória, ou não do louvor, mas durante o culto, em algum momento, irmãos, agora a gente vai orar por confissão de pecados. Tem igrejas que chamam alguém para fazer essa oração. Infelizmente, a igreja perdeu essa prática. E isso é fundamental na vida cristã. Porque se a gente achar que a gente não tem pecado ou que a gente vive uma vida perfeita, isso é um risco muito grande para todos nós. É sobre isso que Davi fala no Salmo de número 32. Inclusive, depois eu pedi ao Luciano para compartilhar a poesia que ele compartilhou conosco, que ele já tinha me passado. E Deus é bom e confirma, às vezes, de várias formas, o que ele leu aqui, ele já tinha me passado. Está totalmente conectado com o que eu vou pregar à noite. Então, se você puder, retorne à noite, que eu vou falar sobre a vida de oração de um grande homem da Bíblia, de um homem marcante, de um homem que é um exemplo para todos nós, que foi o profeta Daniel. E Daniel foi alguém que, usando os termos da poesia do Luciano, alguém que vigiou e orou, mesmo em momentos de grande dificuldade. Então, à noite falarei sobre oração, como permanecermos firmes em oração, mesmo em meio a tribulações, a partir do texto de Daniel e do exemplo também desse grande profeta. Então, a igreja tinha esse hábito de parar em alguns momentos, não parar, mas durante o culto, ter momentos de súplicas, pedidos de perdão e arrependimento. E, infelizmente, isso não tem acontecido muito. Mas esse é o tema do Salmo 32. Eu acho muito propício pregar esse texto nessa manhã e depois participarmos da ceia do Senhor, pois na orientação apostólica do apóstolo Paulo é ordenado que nós examinemos a nós mesmos e então participemos do pão e do cálice. Então, antes de participar da ceia, mais uma vez, como devemos fazer sempre, que façamos um autoexame e avaliemos o nosso coração. Mas entrando no Salmo 32, eu vou seguir de perto a divisão que o John MacArthur faz no seu comentário, que ele divide as escrituras de uma forma muito feliz. Só que eu não vou seguir exatamente como ele faz, mas parecido, próximo ao que ele fez, porque nos primeiros 5 versículos, versículos 1 a 5, Davi testemunha do que aconteceu com ele no que tange ao perdão de pecados. E nos versículos 6 a 11, Davi testifica, ele fala para nós como nós devemos ser, é como se ele fosse um professor. É como se Davi, nos versículos 1 a 5, estivesse dizendo, eu vivi isso. E ele testemunhou, eu pequei, e não confessei o meu pecado, isso trouxe problemas para mim, meu coração estava angustiado, e aí eu confessei meu pecado e eu vivi isso. E aí nos versículos 6 a 11 ele nos ensina, ele testifica da importância de cada um que teme ao Senhor, também pedir perdão aos pecados,
se apresentarem em arrependimento diante do Senhor e viver promessas de Deus quanto a isso. Então, primeira parte, Davi testemunha, versículos 1 a 5, segunda parte, versículos 6 a 11, Davi testifica. E dentro de cada duas partes, dessas duas divisões do Salmo 32, eu coloquei uma promessa, um problema e uma postura. 3 palavras com P para ficar fácil de você gravar. Se você quiser até anotar, é bom fazermos anotações, isso nos ajuda. Eu anotei no próprio Salmo 32, a minha Bíblia está toda anotada, eu anoto aqui. Então, primeiro, uma promessa, depois um problema e uma postura, quando Davi testemunha do que ele viveu em relação ao perdão de Deus, e depois, quando Davi testifica e nos ensina uma promessa, um problema e uma postura. Então, o primeiro ponto, Davi testemunha. A promessa, nós vemos aqui nos versículos 1 e 2, que eu vou ler novamente. Leia comigo em voz alta, esses versículos marcantes. 32, versículos 1 e 2. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Primeira coisa, há uma promessa de bem-aventurança. E a bem-aventurança, como eu dizia há pouco, aos olhos do Senhor, são muito diferentes das bem-aventuranças aos olhos do mundo. Você vê lá quando Jesus, em Mateus capítulo 5, no início do Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, mas no início do sermão, no capítulo 5, ele fala as suas bem-aventuranças, são muito diferentes do que o mundo considera como felicidade ou alegria. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e outras bem-aventuranças que Cristo coloca aqui. E aqui, Davi coloca uma promessa: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Não sabemos em que momento Davi escreveu o Salmo 32. Alguns estudiosos entendem que ele escreveu o Salmo 32 logo depois de ser repreendido pelo profeta Natã, após aquele episódio terrível que você deve ter conhecimento, em que Davi se interessa por uma mulher que não era sua, ela estava tomando banho, ele estava no palácio num tempo em que os reis estavam na guerra, ele pergunta quem é a mulher, sabe que é uma mulher casada, a mulher do comandante Urias, manda trazê-la para si, tem relações com ela engravida, segundo lá o relato de 2 Samuel capítulo 11, e aí manda avisar Davi que está grávida, e aí Davi manda voltar Urias da guerra, só que Davi tem um problema. Davi enfrentava os filisteus, enfrentava os amonitas, os moabitas, vencia muitas batalhas, mas ele não venceu a integridade do general Urias. O general Urias falou que não se deitaria com a sua mulher, não iria para a sua casa, enquanto seus soldados estivessem na guerra. Então Davi venceu muitas batalhas, mas ele não dobrou um homem íntegro. Isso é um ensino para nós, irmãos, porque Urias sofreu o que sofreu, foi morto em batalha, mas deixou um exemplo de alguém íntegro, que por lealdade aos seus soldados que estavam na guerra, preferiu não ir para a sua casa. Davi embebedou ele, tentou de todo jeito, e aí Davi tem uma segunda atitude terrível, em que ele manda uma carta pelo próprio Urias, para ser entregue ao comandante Joabe, para que colocasse Urias numa posição vulnerável na guerra, e assim o general Urias é morto, e Davi se entende livre para tomar para si Batseba, mulher agora do falecido Urias. Só que isso, lá no último versículo de 2 Samuel 11, diz que o Senhor viu essas coisas e não se agradou, mais ou menos isso. Então, pode ser que poucos tenham sabido dessa estratagema terrível e desse pecado horrível de Davi, mas Deus soube e mandou o profeta Natã, no capítulo 12, 2 Samuel, para exortar o grande rei Davi. Alguns entendem que esse salmo foi escrito logo depois de Davi ter o seu pecado com Batseba perdoado por Deus. Um salmo que nós sabemos que foi escrito nesse contexto é o Salmo 51. Daqui a pouco a gente vai lá ver o Salmo 51, que fala explicitamente que Davi escreveu quando repreendido pelo profeta Natã por ter possuído a mulher do general Urias e arquitetado a sua morte. Aqui a gente não sabe, mas certamente Davi experimentou de forma poderosa o perdão de Deus sobre esse pecado tão terrível, sobre os pecados, né? Porque ele quebrou o mandamento, não adulterarás, quebrou o 7º mandamento, e ainda quebrou o 6º mandamento, não matarás, porque Urias não foi morto pela espada de Davi, mas foi morto pela estratégia de Davi de levar aquele homem à morte. Então Davi reconheceu que tinha cometido um pecado horrível, e possivelmente após isso, escreveu o Salmo 32, e ele pôde dizer com propriedade: quão bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Então são 3 P's, 3 palavras iniciando com P: promessa, problema e postura. A promessa de Deus, Davi declara aqui a bem-aventurança de termos nossos
pecados perdoados. E aí, nos versículos 3 e 4, ele apresenta um problema, pois diz assim, versículos 3 e 4, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Olha que curioso, Davi não está falando que ele tinha uma doença qualquer que seja. Estou com uma doença, um mal-estar, estou com uma gastrite, estou com uma doença nos ossos, estou com um problema de dor de cabeça. Davi associa a falta de confissão de pecados a algum mal no seu corpo. Então, muito antes da psicologia, muito antes das ciências modernas relacionarem problemas físicos com questões do coração, a Bíblia já nos apresenta isso. Nem toda doença é motivada, é psicossomática, né, que chamam. Nem toda doença é psicossomática, somatiza alguma coisa do coração. Mas Davi mostra que alguma coisa no seu corpo refletia o estado da sua alma. E eu creio que isso é absurdamente atual, irmãos. Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Eu vivi isso em certa medida antes da minha conversão. Eu era muito ansioso, era extremamente ansioso, agitado. E aí, com 21 anos, eu tive uma gastrite. E eu lembro que, o pessoal está até pensando assim, você era mais, muito mais, não tem noção, me conheceram já light, mais agitado e muito mais ansioso. E eu lembro que eu fui gravar alguma coisa num estúdio, levei meu baixo lá e fui gravar, não lembro, lá na Tijuca, não lembro nem que eu fui gravar lá. E aí, quando eu cheguei no estúdio, o técnico de som, eu comentei alguma coisa, esses dias eu não estava muito bem, porque eu estou com uma gastrite, tenho que ver para não evoluir para uma úlcera, por conta de ansiedade. Ele virou para mim, virou da cadeira dele, eu lembro como se fosse hoje, eu com baixo na mão, ele virado para mim assim, falou assim, mas você com 21 anos sofrendo isso, já tendo gastrite, caminhando para a úlcera, e aquilo mexeu comigo. Eu falei, realmente, eu era muito jovem para já ter esse quadro. Então, por causa da ansiedade, da agitação na minha mente, eu não tinha um Senhor, eu tinha uma vida toda torta, mas não necessariamente somente para aqueles que não têm um Senhor. Às vezes, o estado da nossa mente, do nosso coração, afeta o nosso corpo. Irmão. E quantas pessoas hoje têm sofrido de problemas como síndrome do pânico e crise de ansiedade, e às vezes é recomendado um tratamento terapêutico, muitas vezes um tratamento médico, até mesmo uso de medicações. Temos que tomar cuidado, que hoje em dia o pessoal está usando medicamento demais. Cuidado com isso. Há um certo exagero no uso de medicações e até de terapias, mas tem momentos em que a medicação e a terapia são indicadas. Então, isso é real e é muito atual, especialmente depois da pandemia. Não sei quantos aqui perceberam, mas eu percebi um aumento muito grande dos problemas de saúde mental após a pandemia da Covid-19. E muitos desses problemas estão associados mais ao coração e à mente do que ao corpo. O corpo reflete o estado do coração e da mente muitas vezes. E no caso de Davi, ele fala claramente, lendo novamente o versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Como é que o osso envelhece? Eu não sei isso. Realmente eu não encontrei explicação, mas os fisioterapeutas depois podem me explicar. Envelheceu, eu sei que envelhece, mas no sentido que Davi botou aqui, enfraquece os ossos? Então, pronto, não precisa nem da fisioterapeuta, a Silvaneide já respondeu. Enfraquece os ossos, mas não é porque ele ficou velho, ou porque ele sofreu uma doença, ou sofreu um acidente. É porque os seus pecados ele não apresentava diante de Deus. E no versículo 4 ele continua, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Irmãos, quando eu estava lendo esse salmo, eu li esse salmo muitas vezes essa semana. E uma delas na minha casa de manhã, bem cedo, no meu devocional, e estava começando a fazer calor. Eu falei, essa parte do salmo vai ser bem fácil ilustrar para os irmãos da igreja. Porque o seu vigor secou como no calor do verão. Tem feito um calorão, né, irmãos? Então, imagina que Davi está falando, como esse calorão que a gente está experimentando no Rio de Janeiro, o seu vigor, a sua alegria, a sua disposição secou, mingou. Quando você, assim como a sua pressão baixa e você fica meio mal com esse calorão que tem feito. Então, o que Davi está falando? Primeiro, uma promessa. Lembra? Promessa, problema e postura. Primeiro, uma promessa de Deus abençoar aquele que pede perdão pelos seus pecados. Depois, um problema que Davi apresenta. Eu me calei, não confessei meus pecados e meu corpo sentiu. Eu comecei a sentir coisas, não só no meu coração, não só na minha mente, mas o meu corpo refletiu o estado da minha alma, que a mão de Deus pesava sobre mim. E aqui só mais um aspecto sobre isso, irmãos. Como a gente vive uma cultura muito terapêutica e muito voltada para medicações, a gente tende a atribuir tudo a questões químicas, questões até psicológicas, psíquicas, mas como cristãos, irmãos, reconhecemos que há verdade nisso. Existem elementos químicos, existem elementos na nossa psique que influenciam a nossa vida, mas não podemos desprezar o elemento espiritual, irmãos.
Davi coloca aqui que o seu problema, a raiz do seu problema, é que a mão de Deus pesava sobre ele. Irmão amado, irmã querida, não queira se levantar contra Deus, não queira ter a mão de Deus pesando sobre você. Isso é pior do que qualquer coisa que pode vir sobre nossa vida. E Davi reconhece isso. Por causa disso, o seu vigor secou, os seus ossos envelheceram. Então há um problema quando a gente não confessa os nossos pecados. O Salmo 32 nos deixa isso bem explícito. Há problema quando nós convivemos com a iniquidade, quando nós alimentamos o pecado no nosso coração, isso gera problemas até físicos para nós. Mas se é uma promessa de perdão e há um problema relatado pelo salmista Davi, há uma postura que ele adota, o terceiro P, após relatar isso, que está no versículo 5, que eu vou pedir que você leia em voz bem alta, e quem sabe faça dessa sua oração nessa manhã. Leia comigo o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E essa postura que eu espero que cada um de nós assuma nessa manhã. Primeiro reconheça a promessa, a bênção de ser perdoado pelo Senhor. Depois reconheça o problema. Qual o problema? Somos nós, porque todos somos pecadores. Esses dois primeiros versículos do Salmo 32 são citados em Romanos capítulo 4. Mas em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos somos pecadores. E a gente não adianta achar que pediu perdão uma vez e está tudo resolvido. Senhor, já pedi perdão, já me batizei, já participei da ceia, está tudo certo. O pecado nos assedia, irmãos. Vou falar mais uma vez, na terça-feira eu falei, Fernanda está aí, não está? É que ela é muito alta, mas eu vi o Edival me ajuda a encontrar o casal. E ela passou um vídeo do John Wesley falando, destacando a sinceridade e a frequência, e eu falarei sobre isso à noite também, ao falar sobre o profeta Daniel, a constância, no caso de John Wesley, em oração, e como ele rasgava o coração na presença de Deus. Irmão, a gente precisa rasgar o coração. Não se preocupe em fazer orações muito belas, com uma fraseologia, assim, um discurso muito bonito, mas rasgue o coração e não as vestes na presença de Deus, como diz o profeta Joel. Rasgue seu coração e fale, Senhor, ajuda-me, porque eu estou desejando algo que não me convém, que eu estou olhando para a vida da irmã, que tem uma vida muito mais confortável do que a minha, e estou invejando sim, que eu não estou tendo contentamento com a minha vida, com o meu casamento, com as minhas finanças, com o meu trabalho. Estou invejando porque eu falei algo que não devia, ou porque eu deixei de falar algo que devia, ou deixei de evangelizar, como falava o diácono Valquir. Inclusive, um parêntese sobre evangelização, domingo passado à noite, eu fiz um resumão do folheto evangelístico que usamos. Então, se você quiser, se foi despertado pela fala do diácono Valquir sobre você precisar evangelizar mais, se você quiser um recurso, é uma ferramenta. Você não precisa do folheto para evangelizar, mas faça como a irmã Fátima, que sai catando um folheto aqui na igreja, bota na bolsa dela e vai distribuindo para todo mundo. Se você quiser uma sugestão de como usar isso, para você entender melhor o folheto e poder ser mais efetivo na evangelização, assista a gravação da pregação de domingo à noite. Mas voltando aqui, irmãos, Davi se posiciona, ele toma uma postura. Eu pequei, há uma bem-aventurança de perdão de Deus para aqueles que se reconhecem pecadores, eu vou confessar o meu pecado, e ele recebe o perdão. Pois no final do versículo 5, diz assim, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí, irmãos, antes de passar para o segundo ponto, eu queria fazer um exercício com os irmãos. Não temos essa certeza, mas vamos considerar, como muitos consideram, que o Salmo 32 foi escrito após o pecado de Davi com Batseba. Irmãos, ele cobiçou uma mulher que não era sua, ele possuiu uma mulher que não era sua, ele arquitetou, que imagina se a estratagema primeira de Davi desse certo. Urias teria relações com a sua mulher, acharia que aquele filho era dele e o filho era de Davi. Olha que rolo. Aquela mulher daria à luz a um filho, e o marido achava que era dele, mas era do rei. Como é que ia ficar a cabeça dessa mulher? Onde isso vai parar? Mas não conseguindo dar cabo do seu projeto maligno, Davi bota Urias para levar... Urias levou a sua sentença, obrigado. A sua sentença de morte em mãos, irmãos. Ele foi com a sua sentença de morte dobradinha assim, ó, entregou na mão do general, do comandante Joabe, e entregou para ele, ó, o rei mandou te entregar isso aqui. Eu imagino a cara de Joabe. Imagina Joabe pegando, tá bom, obrigado, Urias. Aí abriu assim, coloque Urias na frente de batalha, num lugar onde ele venha a morrer e deixe que ele seja morto. Aí imagina o Joabe olhando para Urias assim. Tá bom. Recado recebido.
E aí Joabe ficou com uma informação perigosa para Davi. E Joabe era um homem sagaz. Olha como o pecado de Davi tem consequências e poderia ter outras, irmãos. E Davi, o que fala Davi? Vamos conjecturar que o Salmo 32 foi escrito após esse episódio, que possivelmente foi. O que Davi afirma aqui, leia em voz bem alta o final do versículo 5. Depois do eu disse, leia comigo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Talvez se você fosse Urias e soubesse, Urias não soube de nada, irmãos. Acho até melhor para ele, morreu sem saber. Talvez você não perdoasse Davi. Talvez se fosse Joabe, você não perdoasse Davi e usasse isso contra ele. Talvez se fosse Batseba, você até se casasse com Davi porque ela tinha que obedecer ao rei, mas talvez ela não perdoasse ele. Mas Deus, que é santo, 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 perfeito, justo, maravilhoso, único, que sabe de todas as coisas, Davi afirma categoricamente que perdoou o pecado de Davi, irmãos. Olha que bênção há quando abrimos os nossos lábios e confessamos nos pecadores diante de Deus e Ele nos perdoa. Porque, vamos combinar, aos meus olhos, o pecado de Davi foi muito grave. Eu imagino que aos teus olhos também. Mas Deus o perdoou. Mas vamos para a segunda parte. Primeiro, Davi testemunha. É como se ele falasse assim, é como se você tivesse uma oportunidade de sentar para tomar um café com Davi. Se Davi estivesse vivo, eu gostaria de tomar um café com Davi, ouvir suas poesias, só não levaria minha esposa. Não. Melhor, né, Alexandre? Mas eu confio na minha esposa. Minha esposa é uma mulher confiável, nunca me deu nenhum motivo para desconfiar dela. Eu amo a minha esposa, também nunca dei motivo para ela desconfiar de mim. Estamos felizes, nos amamos, mas, né, seguro morreu de velho, então Davi, pode trazer a sua esposa. Não, obrigado, ela está muito ocupada. Ela tem que cuidar de 3 crianças, deixa ela em casa, eu vou sozinho, Davi. Vou tomar aquele cafezinho legal com você, não precisa ela ir, não. Mas, se você tivesse a oportunidade de conversar com Davi, ele talvez testemunhasse isso para você, e agora ele assume a posição de mestre. Ele fala, vou testemunhar. Primeiro ponto, Davi testemunha, agora vou testificar. Vou te ensinar o que você deve fazer à luz desse tema do perdão de Deus, a partir do versículo 6. Que, de novo, vemos esse padrão. Promessa, problema, postura. Uma promessa da parte de Deus, um problema que Davi relata, e uma postura que devemos assumir diante do Senhor à luz desse tema. Primeira promessa. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. E olha a promessa. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. De novo, uma promessa para aquele que faz súplicas a Deus, e dentro do contexto do Salmo se reconhece pecador, carente do perdão de Deus, as muitas águas não o atingirão. O que isso significa? Nos momentos de dificuldade, as muitas águas estão vindo, mas você vai ser preservado no Senhor, porque você tem colocado seu coração sincero diante dele. E ele continua no versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de quê? Alegres cantos de livro. Por isso é importante a gente cantar. Aos compositores aí, Deus tem inspirado irmãos na nossa igreja, irmãos e irmãs, né? Quando eu falo irmãos, tanto homens quanto mulheres, a comporem canções ao Senhor, já fica uma inspiração aí. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E aí uma palavra da parte do Senhor para Davi e para nós. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Você precisa de direção? Você precisa tomar uma decisão na sua vida? Assim como John Wesley, ore, clame ao Senhor e tenha um coração limpo. Quando o nosso coração está limpo na presença de Deus, quando a gente rasga o coração diante de Deus e fala para Deus e confessa os nossos pecados e pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa porque eu cobicei o que não devia, me perdoa porque eu falei o que não devia, me perdoa porque eu fiz o que não devia, e rasga o coração na presença do Senhor, há uma promessa que o próprio Senhor vai nos ensinar o caminho a seguir e nos dará conselho. Olha que bênção, irmãos, as promessas de Deus sobre aqueles que são piedosos. E o piedoso não é o perfeito. O piedoso é o que se apresenta diante do Senhor como um pecador carente da intervenção do Senhor. Mas, de novo, promessa, problema e postura. Surge novamente um problema. Deus fala, não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você.
Não fale isso. Eu já não faço isso e agora mesmo que eu não vou fazer. Né? Não fale para o irmão ao lado. Não seja como o cavalo, seu jumento. Não fala isso. Não fale isso para ninguém do seu lado. Já não faço isso agora mesmo que eu não vou fazer. Mas a comparação que Deus faz, que quando a gente não reconhece o nosso pecado e não apresenta diante de Deus, a gente está agindo como um animal que precisa, o cavalo precisa das rédeas, né? Precisa ser conduzido para fazer a vontade do seu Senhor. Quando a gente não tem uma vida piedosa, quando a gente não tem uma vida de oração, como falarei à noite, se Deus assim permitir, e nós não nos apresentamos diante do Senhor como pecadores carentes da misericórdia de Deus, nós agimos como animais. Isso não é novidade na Bíblia. Embora tenha sido escrito depois dos dias de Davi, Isaías fala algo semelhante lá no capítulo 1. Vá comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Mais à frente aí na sua Bíblia. Isaías, capítulo 1. Versículos 2 e 3. Diz assim, Isaías 1, versículos 2 e 3. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E olha o que diz o profeta. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus compara o seu povo com um animal, e aqui, enquanto Davi fala para a gente não ser como animal, Deus fala que o seu povo era pior do que os animais pelo menos conheciam os seus donos, mas o seu povo não conhecia o Senhor. Que nós não sejamos como animais, irmãos, que precisamos de rédeas para sermos conduzidos, ou que não conhecemos o nosso Senhor. E aqui, Isaías, ainda no capítulo 1, para aliviar um pouco esse texto pesado, há um maravilhoso convite da graça, no versículo 18, Isaías 1,18, conhecido texto diz, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, se nessa manhã você está se sentindo como o boi ou como o jumento aqui de Isaías, eles conhecem o seu dono, eu não conheço o meu Senhor, ou como a citação lá a fala de Davi no Salmo 32, estou precisando de rédeas para entender a vontade do Senhor, reconheço que tenho pecado, reconheço que tenho falhado, reconheço que meu pecado é muito pesado, vermelho como o carmesim, saiba que é uma promessa de graça, de perdão, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Mas como chegamos nesse perdão? Por meio do reconhecimento e da confissão de que somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. Voltando lá para o Salmo 32, então estamos na parte que Davi testifica a promessa, já vimos, as águas não atingirão, Deus conduzirá no caminho que devemos seguir. O problema, às vezes agimos igual um cavalo e uma mula, que precisa ser dominado para fazer a vontade. Mas qual é a postura, então, que devemos ter? Os versículos 10 e 11 nos mostram. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia, a misericórdia o cercará. Primeira postura, confie no Senhor. Eu sei que tem hora que é difícil. Você vê o mundo desabando, você vê as coisas indo de mal a pior, o navio afundando, confie no Senhor. Aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará, é a promessa da parte de Deus. Então, qual é a nossa postura? Eu confio em Deus, mas está difícil, está apertado, está sendo desafiador, mas eu confio no Senhor, a misericórdia vai te cercar. Assim diz a palavra do Senhor. Então, confiança. Qual é a postura que devemos ter? Confiança e alegria, irmãos. Versículo 11. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Por que temos alegria? Porque fomos perdoados por Deus. Então a promessa, Deus vai nos guardar, as águas não nos atingirão, Ele vai guiar os nossos caminhos, Ele vai nos preservar de tribulações. Qual é o problema? Às vezes agimos igual o cavalo que tem que ser domado para fazer a vontade do seu Senhor. Mas qual é a postura que devemos ter? Confiança em Deus e alegria nele. Alegria em Deus, irmãos, ela é uma ofensa para o mundo. Porque o mundo entende que você só vai ser alegre se você tiver muito dinheiro, se você tiver muitas mulheres, se você tiver muita visibilidade, se você fizer tudo o que você quer. E o cristão que entende isso que nós vimos essa manhã,
e conhece a Deus, se relaciona com Deus, ele tem alegria em meio às tribulações e vira uma ofensa para o mundo. Como é que você está passando por isso? Como é que você está no hospital? Como é que você está com um ente querido enfermo? Como é que você está passando dificuldades financeiras? Como é que você está sendo perseguido no trabalho? Ou dentro da sua casa e você ainda tem alegria? Que aquele que sabe que foi perdoado por Deus, confia no Senhor, ele exulta em Deus, irmãos. Mas para concluir, vá comigo no Salmo 51, um outro salmo de Davi. E aí sim, esse salmo, ele é apresentado logo após o pecado de Davi com Batseba, pois no cabeçalho do salmo afirma isso. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois de ele ter estado com Batseba. E aí o Salmo 51 afirma: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi pedindo perdão a Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu quero fazer uma pergunta direta para todos nós essa manhã. Você conhece as suas transgressões? Aí talvez você me pergunte, como eu posso conhecer? Conhecendo a palavra de Deus. Porque vimos no domingo à noite, no nosso folhetim evangelístico, tem um texto de 1 de João 3,4 que fala, o pecado é a transgressão da lei. Se você não conhece a lei, você não vai saber o que é pecado. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus aprova, para saber o que Deus reprova, e se a gente faz aquilo que Deus reprova, a gente está vivendo em pecado. Davi sabia, Davi conhecia os mandamentos, Davi certamente conhecia o 6º mandamento, não matarás, conhecia o 7º mandamento, não adulterarás, e sabia que ele, pelo menos esses dois, ele quebrou de forma radical. Então ele fala, versículo 3, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, confesse abertamente a Deus, não fique dando rodeios, Deus conhece o coração, fala, Senhor, é verdade, eu me interessei por isso que eu não devia, eu assisti isso que é ofensa aos teus olhos, eu falei isso, eu fiz fofoca, eu me exaltei, eu me irei. Abra o seu coração diante de Deus, reconheça as suas transgressões, pois Ele o sabe. Continua no versículo 4. E esse versículo também é muito marcante. Pequei contra ti somente. Irmãos, aquele homem envolveu uma mulher casada numa situação complicada. Botou o general Joabe para botar alguém para morrer. Matou Urias. E ele fala, pequei contra ti somente. Porque ele sabe que todo pecado, por mais dano que gera a outrem, em última instância, é um pecado contra a santidade de Deus, irmãos. Então, talvez você, o outro não vai ligar muito que eu fiz isso, não. Ele nem vai perceber, mas Deus percebe. E quando pecamos, pecamos em primeiro lugar, e em último também, contra Deus. E ele fala, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e com pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha o pedido de Davi no versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei o quê? Mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para exultem os meus ossos. De novo ele fala dos ossos. Ou seja, novamente ele fala, num contexto que está sentindo no corpo o peso do pecado da sua alma. Os ossos que magaste, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse versículo, e tudo que lemos até agora, é uma ilustração do primeiro ponto. Davi está pedindo e depois no Salmo 32 ele testemunha do que ele vivenciou recebendo o perdão de Deus. E o versículo 13 é o segundo ponto. Porque olha o que Davi promete a Deus, versículo 13. Então o quê? Ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi primeiro testemunha que pediu perdão a Deus e foi perdoado, e depois ele cumpre o que ele votou, o que ele colocou diante do Senhor. Ele ensina-nos a pedir perdão a Deus e ser perdoado também. Para concluir, irmãos, eu gostaria de terminar relatando uma história que foi mencionada pelo diácono Zé Paulo ontem na abertura do jejum. Na abertura do jejum, o diácono Marcos leu Isaías 58, que é um texto muito marcante, e também tem muito a ver com isso, porque Isaías 58 denuncia o falso jejum, aqueles que jejuavam, afligiam a sua alma, mas tratavam as pessoas mal, faziam mais negócios, eram desonestos. Então Deus fala, o verdadeiro jejum não é só você afligir a sua alma, mas é você ter uma vida que honra ao Senhor.
E aí, na sequência, o diácono Zé Paulo, na ministração dos louvores, ele citou a cura do paralítico. E vá comigo lá em Marcos 2, é o último texto que nós vamos ler, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Você conhece esse episódio, certamente. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram um telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Olhe para mim. Irmãos, um paralítico, o teto aberto, descendo diante de Jesus. O que é de se esperar? Que Jesus falasse: seja curado, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus falou isso depois. E trouxesse a comoção de um milagre bem chocante. Mas olha o que Jesus fala, aqui no versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico o quê? Leia em voz alta. Filho, seus pecados estão perdoados. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus não foi direto ao ponto? A Bíblia não nos diz claramente, eu não vou usar ser categórico e afirmar. Mas eu queria que algumas coisas a gente pode pensar. Uma delas é que Jesus queria dar uma lição ali, e que acontece na sequência. Porque os fariseus ficam os escribas, conheciam muito a lei. Lembra que a gente leu no Salmo 51, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente. Então quem pode perdoar pecado? Só Deus. Estavam certos na teologia deles, em questionar Jesus. Como é que você fala em perdoar pecado? Só um pode perdoar pecado, que é Deus. Eles estavam certos. Onde eles erraram? Não reconheceram que Jesus é Deus. Então é verdade, só Deus pode perdoar pecados, mas Jesus é o Emanuel, o Deus encarnado que perdoa os pecados daquele homem. Isso podemos inferir desse texto. Podemos aprender também que o mal que vivemos nessa vida está relacionado ao pecado. Nem toda doença é fruto de pecado, como alguns pregam por aí, que senão era só pedir perdão pelos pecados e ninguém mais ficaria doente. Mas tem um monte de gente que prega isso e vai para o médico escondido, vai para o hospital em outra cidade para ninguém saber, envelhece, morre, mas diz que ninguém pode ficar doente. Isso não é o que a Bíblia diz. Mas o pecado certamente traz dano para nós em todos os níveis. Mas o que eu queria chamar a atenção não é mais do aspecto teológico para a gente terminar essa mensagem, mas é que imagina como essa fala de Jesus entrou no coração daquele paralítico. O telhado é aberto, ele é descido na presença de Jesus e ouve: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é poderoso demais, irmãos. E é isso que eu queria que você ouvisse da voz do Espírito Santo no teu coração essa manhã. Para isso, precisamos nos reconhecer pecadores. Precisamos, como Davi, confessei-te o meu pecado. Sou falho, sou pecador. E talvez aquilo que você tanto procura em tantas fontes esteja bem perto e você não tenha encontrado ainda. É simplesmente você confessar ao Senhor os seus pecados e receber o perdão dele, e ouvir de Jesus: filho, os seus pecados estão perdoados. Acabou. Acabou. Vai, não peques mais. Ah, mas eu fiz, mas eu aconteci, não sei o que. Acabou. Você tomou para si a mulher de alguém e matou o marido? Não, que isso, nunca faria isso. Ah, então você não foi tão mal como Davi. Davi disse que Deus perdoa os seus pecados. Então Deus pode perdoar os pecados dele, então Deus pode perdoar os seus pecados também. Filho, seus pecados estão perdoados. Acabou. Ah, mas eu sou muito vaidoso, eu preocupo muito com a minha aparência, gasto muito dinheiro com isso, e Deus está me incomodando. Peça perdão a Deus e segue em frente. Ah, mas eu enganei, eu roubei, eu matei, eu menti. Eu também. No passado eu menti muito. Mas eu recebi o perdão do Senhor. Você mais correndo que não acredita, né?
Eu era um canalha, né? Mas Deus me perdoou. Pilantra. Um dia eu contei uma história aqui, a mulherada ficou com raiva de mim, mas eu pedi perdão a Deus, está tudo certo. Deus me perdoou. Por que eu vou falar para você que Deus não pode te perdoar? Então receba essa palavra nessa manhã. Primeiro, a promessa, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. O problema está em nós, que muitas vezes resistimos em confessar ao Senhor, mas adote uma postura nessa manhã. Confessei-te o meu pecado e meus pecados foram perdoados. E ouça da parte do Senhor, filho, os seus pecados estão perdoados. Acabou. Não fique... Alguém disse, né? Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, mas tem gente que pega a vara e fica lá querendo pescar. Deixa lá. Esquece. Acabou. Acabou. Parou, não tem mais. Ah, mas a minha mãe fala, o meu marido fala, o meu filho fala, a minha mãe fala. Então, ora ao Senhor que eles entendam que acabou. Mas você, em primeiro lugar, entenda que acabou. Acabou. Filho, seus pecados estão perdoados. E não tem melhor momento para a gente celebrar isso do que na ceia do Senhor que participaremos agora. Porque a ceia é a celebração do corpo e do sangue de Cristo. Porque para que eu fosse perdoado e para que você fosse perdoado, alguém precisaria pagar o preço em nosso lugar. Essa é toda a lógica bíblica. A lógica dos outros povos e das outras religiões é o quê? Você paga pelo que você fez. A lógica hebraica, desde o princípio, apontando para Cristo, é o quê? Você errou, alguém paga por você. Por quê? Já apontava que o Filho de Deus viria para morrer pelos nossos pecados. E a ceia nos remete a isso. A ceia a gente faz em memória de Cristo, do que Ele fez por nós, na expectativa de que Ele vai voltar. Então, o que eu gostaria que nesse momento você orasse ao Senhor e peça ao Espírito Santo, vasculha meu coração, vê se em mim há algum caminho mau, como diz lá o salmista, no Salmo 139, e traz para que eu possa pedir perdão. Mas se o Espírito Santo já te convenceu nesse momento, se você já está ciente, peça perdão a Deus. O que diz o apóstolo aos Coríntios, o apóstolo Paulo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. E a gente vai participar da ceia nesse momento. Mas fique em espírito de oração. A ceia tem um caráter comunitário também, mas nessa manhã eu queria que fosse algo muito particular. Você e o Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, primeiro reconhecendo, depois confessando e depois recebendo, como aquele homem ouviu de Jesus: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os irmãos que vão servir a ceia, podem vir, por favor.